Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 3. Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 3. Por favor, abra aí a sua Bíblia. Vamos ler o texto que está à nossa frente, mas antes vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu a oportunidade nessa manhã de adorarmos o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor por isso, Pai. Muito obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez nessa manhã, Senhor. Obrigado por esse dia, por este sol, pelo teu amor em Cristo Jesus. Obrigado a Deus pelas nossas famílias, pela nossa igreja, por esse tempo de adoração. Nós queremos e nós entendemos, ó Deus, que tudo que temos, que somos, é para o louvor da tua glória e é porque o Senhor, ó Deus, de maneira graciosa, nos concede, Senhor. Então nós te agradecemos e pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos reorientar a nossa vida à luz da tua palavra. E pedimos isso através da instrumentalidade do teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Diz o texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 3. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são da minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Até esse momento, né? Essa é a nossa porção da mensagem dessa manhã. E como vocês sabem, nós estamos estudando a felicidade à luz de Filipenses. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre a maturidade. A maturidade. E nós trilhamos esse caminho da maturidade com pelo menos, mas na verdade com sete princípios para ter ou para conquistar ou para alcançar a maturidade. Que são, reconheça humildemente que você ainda não chegou. Ou seja, perceba, você sempre está em construção. Isso é uma realidade. Aqueles que são discípulos de Jesus, eles entendem que a todo momento eles estão sendo lapidados pelo poder do Espírito Santo, pela palavra e pelo convívio na comunidade. O segundo ponto que nós estudamos nas duas últimas mensagens é busque um maior conhecimento de Cristo. Ou seja, a partir do momento que você reconhece que você está em obras, você busca maior conhecimento para que esse conhecimento também trabalhe a favor do seu caráter e faça com que você desenvolva. Nunca perca o deslumbramento pelo Evangelho. Nós não devemos perder o deslumbramento pelo Evangelho de Cristo Jesus. E muitas vezes nós, no nosso dia a dia, nós perdemos esse deslumbramento. Nós perdemos de vista as promessas do Senhor. O quarto conselho é siga integralmente o Senhor, apesar dos pesares, apesar de muitas vezes nós sermos tidos como loucos pelo mundo, mas siga integralmente ao Senhor nos passos da fé. Siga exemplos fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus. Você segue pessoas, ou seja, tenha mentores. Olhe para pessoas da comunidade ao qual você admira e fala, poxa, deixa eu ter um exemplo vivo a quem me apegar aqui também. O sexto princípio, tenha sabedoria para ver e ouvir. Tenha sabedoria quando você estiver vendo e quando você estiver ouvindo. E viva a luz, e o último princípio é viva a luz da verdadeira identidade, ou seja autêntico, seja um autêntico discípulo de Cristo Jesus. Bom, e a gente caminhou nessa jornada sobre maturidade, olhando para o capítulo 3. Agora perceba uma coisa,
Nós acabamos de ler a introdução do capítulo 7, e o apóstolo Paulo, no verso de número 1, ele diz: portanto, meus irmãos. Então você percebe uma transição, e na verdade o que o apóstolo Paulo vai fazer agora é aplicar tudo aquilo que ele ensinou no capítulo 3. Tudo aquilo que ele disse no capítulo 3, ele passa agora a aplicar. E logo de cara nós identificamos um problema dentro da igreja, ou alguns dos problemas que existem dentro de uma comunidade cristã. E qual é o problema que nós identificamos logo no começo do capítulo de número 4? Uma disputa. Muitos dos estudiosos não sabem que tipo de disputa estava acontecendo entre Evódia e Síntique. Nenhum estudioso fecha se era uma disputa doutrinária, se elas estavam discutindo alguma doutrina da fé cristã, ou se simplesmente elas estavam disputando a liderança de uma comunidade cristã. A maioria dos comentaristas, eles vão pelo lado ou pelo caminho de que Síntique e Evódia estavam disputando a liderança dessa comunidade. Tanto é verdade que quando você pega os primeiros versículos do capítulo de número 1, Paulo ele já começa exortando quem? A liderança da igreja de Filipos a uma atitude do quê? De humildade. Então veja, se nós pegamos essa informação de que existia uma disputa, existia um problema de relacionamento dentro da comunidade de Filipos, essa disputa estava dentro da sua liderança. Agora nós chegamos a uma verificação muito simples. Aonde existem pessoas, aonde existem relacionamentos, aí há problemas, não é verdade? Aonde existem pessoas, aonde existem relacionamentos, aí há problemas. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um pastor, e quando eu pastoreava uma igreja em Campinas, que tinha cerca de 1.200 membros, ele ficou impressionado com o tamanho da igreja, falou assim: nossa, mas a igreja lá de vocês tem 1.200 membros, né? Eu falei assim para ele, falei assim: meu irmão, não nos inveje, nós temos 1.200 problemas diferentes, né? Não fique achando que isso é algo que você deva se apegar, são 1.200 problemas. Por quê? Porque onde existem pessoas, aí existem dificuldades de relacionamento. Pode perguntar, não é só dentro de uma comunidade cristã. Alguns de vocês aqui trabalham em RHs de empresas, em treinamentos, alguns lideram equipes de vendas e outras coisas, você percebe isso. Você percebe, se você tem mais de um funcionário dentro da sua esfera de influência, você vai perceber o quê? Aonde existem pessoas, ali existe o quê? Problemas de relacionamento. E é o que está acontecendo aqui na igreja de Filipos. É o que está acontecendo aqui. Problemas de relacionamento. A pergunta que Paulo, então, vai começar a desvendar aqui é: como que a gente enfrenta isso de maneira madura? Como homens e mulheres, né, que buscam ter o caráter de Cristo Jesus, enfrentam isso de maneira madura? Bom, uma das coisas que eu sempre me apego quando eu vejo alguma dificuldade relacional, tanto em casa quanto em uma comunidade cristã, eu lembro de Provérbios capítulo 27, verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o quê? O seu companheiro. Olha só que verdade grandiosa das Sagradas Escrituras, né? O autor de Provérbios, ele vai entender exatamente isso. Olha, sempre terá atritos. Relacionamentos entre pessoas, existem o quê? Atritos. Né? E não é assim que o ferro é afiado, né, por um outro ferro quando existem atritos. Né? Então perceba, o autor de Provérbios está dizendo, olha, vai haver atritos. E isso é normal dentro das relações. E isso serve para moldar o seu caráter. Para moldar o seu caráter. Por que então nós vivemos em comunidade? Então, deixa eu te dizer, nós vivemos em comunidade, um dos aspectos de nós vivermos em comunidade, de nós estarmos em igreja, de nós fazermos coisas juntos, de nós nos unirmos em missão, é para nós termos atritos.
Olha que coisa boa. E por que isso? Porque diante desses atritos nós seremos moldados ao caráter de Cristo Jesus. Mas você fala assim, mas Wellington, como? Como nós, diante dos nossos atritos, nós seremos moldados ao caráter de Cristo Jesus? Veja só, quando nós nos relacionamos, todos aqui têm uma cosmovisão, uma visão de mundo diferente. Não é verdade? Todos nós temos. Por exemplo, deixa eu fazer uma brincadeira aqui com o presbítero Fábio, que é meu amigo, então eu posso fazer essa brincadeira com ele. O presbítero Fábio, toda vez que eu leio as Sagradas Escrituras, eu leio aqui na minha versão, na versão que eu aprendi no seminário com os professores, que é a Nova Versão Internacional. Porque alguns dos meus professores, eles foram os tradutores da NVI. Daí o presbítero Fábio olha para mim e fala assim, mas pastor, a revista é atualizada, ela é tão mais poética. Parece que ela é inspirada por Deus. Daí eu falo para o presbítero Fábio, não, presbítero, a outra é muito mais atual. Por exemplo, tem 150 verbetes na revista atualizada que nós não usamos mais no nosso português coloquial. E daí o presbítero Fábio fala assim, não, mas veja só a poesia dela. A poesia dela. Visões de mundos diferentes. Mas perceba uma coisa. Quando nós estamos discutindo sobre qual versão é melhor das Sagradas Escrituras, qual tradução é melhor das Sagradas Escrituras, nós estamos nos edificando. Porque existe um respeito na forma com que nós estamos falando. E é esse tipo de atrito que eu estou falando com vocês. É diante da diversidade de ideias que nós temos, nós vamos conversando, nós vamos nos entendendo, através também da unção do Santo Espírito que existe dentro da comunidade, e a gente vai crescendo juntos. Então, veja só, Paulo está falando aqui da aplicação da maturidade dentro dos relacionamentos, como pessoas maduras resolvem conflitos. Então veja só o que Paulo ou quais são os princípios que eu gostaria de passar para vocês, que eu encontro nesses primeiros 3 versículos de Filipenses capítulo 4. Primeiro, só existe sentimento quando atribuímos significado. Só existe sentimento quando nós atribuímos um significado. Olha o que o texto diz, versículo de número 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Aonde está aqui o sentimento? Nós temos 3 significados e um sentimento no texto, no primeiro versículo. Aonde está o sentimento? Olha aí o seu texto. Aonde está o sentimento do apóstolo Paulo nesse versículo? Enquanto você pensa aí aonde está o sentimento, porque talvez você esteja pensando que o amor seja um sentimento, mas deixa eu te dizer, dentro da perspectiva bíblica, o amor não é sentimento, o amor é significado. Então veja só quais são os significados que o apóstolo Paulo dá aos irmãos de Filipenses. Primeiro, eu amo vocês. Eu amo vocês. E por que o amor é um significado? É algo que nós damos, que dá significado aos relacionamentos das pessoas dentro da espiritualidade cristã. Porque o amor dentro da espiritualidade cristã, ele não tem a ver com algo involuntário. Mas é algo intencional. O amor dentro da espiritualidade cristã, ele é intencional. Eu sei, a nossa cultura, ela costuma dizer o quê? Que o amor acontece. Não. Na espiritualidade cristã, dentro das Sagradas Escrituras, o amor é uma escolha. Eu escolho amar. Veja só que isso é uma verdade também em Deus. Deus nos escolheu amar em Cristo Jesus, enviando o seu Filho em nosso resgate, segundo João capítulo 3, verso 16. Deus nos escolheu amar.
Deus ele faz uma escolha pelo amor. Deus nos escolheu a fazermos criação dele. Então perceba, o amor na espiritualidade cristã não é um sentimento transitório, espontâneo. O amor dentro da espiritualidade cristã, ele é uma intenção. Ele dá significado às pessoas ou às coisas. Porque nós, como seres humanos caídos, nós amamos pessoas e coisas. Muitas vezes nós amamos muito mais as coisas do que as pessoas, não é verdade? Mas, perceba, isso é tão verdade, esse ato de amar que dá significado às coisas, que muitas vezes nós amamos times de futebol. Não amamos? Perdemos a voz torcendo por times de futebol. Ontem, alguns palmeirenses, vizinhos de casa, ficaram gritando loucos porque o time dele ganhou uma Copa Libertadores. Até parece que era um Mundial Interclubes. Lembrando que o Palmeiras não tem Mundial, né? Mas vamos lembrar que o Palmeiras não chegou ainda ao Mundial. Mas ontem, com um campeonato regional da América do Sul, o que o Palmeiras fez? Começou a gritar. Por quê? Porque eles dão significado àquele time de futebol. Tem gente que é louca, vou fazer o quê, né? Mas veja só uma outra coisa. Veja só uma outra realidade. Paulo, ele vai dizer aqui, eu amo vocês, e quando você pega a palavra amor aqui no grego, você vai perceber que é uma raiz, que na raiz dessa palavra está ágape. Ágape. E qual que é a grande sacada de Paulo usar ágape aqui? Vocês sabem melhor do que eu, já ouviram vários sermões sobre amor, onde os pregadores falam, no grego existe o filéu, existe o filadã, existe o eros, existe o ágape, né? Existem várias esferas ou várias palavras para amor. Dentro do português, nós temos uma única. Quando o autor bíblico diz o seguinte, quando o autor bíblico diz, ele ama em ágape, ele ama com amor ágape, ele está falando assim, ele ama pessoas que não merecem serem amadas. É assim que Deus nos ama. Deus nos ama com amor ágape. Nós não somos merecedores do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós não somos. Mas Ele nos ama, mesmo nós não somos, sendo o quê? Merecedores. Então, Paulo está dizendo assim para os seus irmãos em Filipos, olha, eu amo vocês dessa maneira. Apesar dos seus defeitos, apesar das suas dificuldades, apesar das suas limitações, eu amo você de maneira ágape. E amar alguém de maneira ágape significa você aceitar a pessoa como ela é. Agora veja só, qual é a grande dificuldade dos nossos relacionamentos? É que nós desejamos transformar as pessoas à nossa imagem e semelhança. Não é verdade? Está aqui uma dificuldade. As grandes crises, não vou dizer crises, mas as grandes discussões do meu casamento é quando eu quero transformar a Kathleen à minha imagem e semelhança. E eu não respeito as individualidades dela. Assim acontece em todas as esferas. Quando você é líder de uma equipe, dentro do seu negócio, se você desejar que todos trabalhem como você trabalha, o que vai acontecer com a sua equipe? Eles vão se sentir o quê? Oprimidos, né? Porque ninguém, deixa eu te dizer, ninguém é como você. Se você gosta de humanismo, eu vou te dar agora uma versão bíblica do humanismo. Deus fez a forma sua e jogou lá fora. Olha que beleza, você gostou disso, né? Massageou o seu ego. Você é único. Essa é uma verdade. Você é único. Deus te fez de maneira única. Perceba, não estou dizendo que você é insubstituível. Todos nós aqui somos. Mas você é único. Você é único. O humanismo vai dizer que nós somos insubstituíveis também. Que nós podemos, né,
que nós não somos substituíveis. Não. A Bíblia olha para você e diz, não, você é substituível. Mas uma verdade bíblica é que você é único. Deus fez você de maneira única. Então, se Deus fez você de maneira única, você tem virtudes e você tem defeitos. Mas não queira transformar as pessoas à sua imagem e semelhança. Aceite elas como elas são. Olhe para as pessoas e fale, não, vou aceitar você como realmente você é. Então perceba, significado, Paulo ama aquelas pessoas de Filipos como elas são. Como elas são. Uma segunda coisa que Paulo coloca aqui, ele fala assim, olha, vocês são a minha alegria. Não está aí no texto? Ele vai dizer, olha, vocês são a minha alegria. Eu tenho prazer por amar vocês como vocês são. Veja como é as coisas. Por amar você como vocês são, aceitando as suas limitações, as suas dificuldades, eu tenho prazer quando vocês se realizam. Quando vocês crescem. Quando vocês amadurecem. O meu prazer, a minha alegria é me tornar uma plataforma para que vocês cresçam. Então Paulo aqui, ele está olhando assim, olha, eu aceito vocês, eu amo vocês, mas eu não quero que vocês continuem da mesma forma, eu quero que você cresça. Mas nós só crescemos quando nós somos constrangidos pelo amor e não pela opressão. Quais são as efetivas mudanças que aconteceram na sua vida? Essas mudanças efetivas, elas aconteceram porque você se sentiu extremamente amado. Perceba como Deus faz isso com nós. Deus nos ama de tal maneira em Cristo Jesus, da forma que nós somos, a ponto de nos constranger. Deus nos constrange com o seu amor. Deus nos constrange com o significado que Ele dá à sua criação. E por nós nos sentirmos tão amados, nós somos transformados. Paulo está dizendo isso, olha, vocês são a minha alegria. Vocês também são a minha coroa. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha, a minha realização está em vocês. Perceberam o significado que Paulo dá? Amor, alegria e coroa. Para depois ter o sentimento. E qual é o sentimento? Saudades. Eu tenho saudades de vocês. Eu só tenho saudades de vocês porque eu sei dar significado. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o significado que você dá às coisas? Do que você tem saudade? Você já parou para pensar nisso? Do que você tem saudade? A palavra saudade no grego, ela não existe. Ela não existe. Ela não existe. Na verdade, vocês sabem disso, a palavra saudade só existe no português. No grego ela não existe. A palavra saudades, a palavra que nós traduzimos por saudade aqui, do grego, é um desejo intenso. A ideia é de um desejo intenso. Paulo tem um desejo intenso de rever os seus amigos de Filipos. É a mesma palavra usada na Septuaginta para o amante de Cantares. Quando o amante de Cantares tem um desejo intenso pela sua amada. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Paulo está dizendo, eu tenho um desejo intenso, tenho saudades, eu busco. A pergunta que eu estou fazendo para vocês é exatamente isso. Pelo que você tem esse desejo intenso? Porque é isso que te move. É isso que dá significado à sua vida. É isso que de fato você ama.
E muitas vezes nós não pensamos nisso, nós amamos coisas ao invés de pessoas, e Paulo está dizendo aqui, eu amo pessoas ao invés de coisas. Eu dou extrema importância a pessoas, eu estou investindo a minha vida em pessoas, e não em coisas. Você já parou para pensar que a gente passa a vida toda tentando angariar um pouquinho de coisas? Não é verdade? E nós perdemos o nosso tempo de não relacionarmos com as pessoas que estão à nossa volta. Deixa eu falar isso para vocês, muito pessoal. Meu pai sempre foi um workaholic, trabalhou demais na vida, né? Um pequeno empreendedor para nos dar um futuro. Para nos dar um futuro. Meu pai nunca foi ver um jogo de futebol meu, adorava jogar futebol. Não era bom. Porque se fosse bom, estaria jogando, né? Talvez a final da Libertadores do Flamengo. Não, já estaria velho. Bom, se eu fosse bom e jogasse a final da Libertadores contra o Palmeiras, provavelmente o Flamengo teria ganhado. Né? Mas não foi o caso. A questão principal é que meu pai sempre estava trabalhando. Sempre estava trabalhando. E eu vou dizer para vocês, existe uma lacuna no meu coração. A lacuna do meu coração é de uma ausência paterna, às vezes. E daí, quando foi me apresentado, deixa eu te falar isso, quando foi me apresentado um Deus das Sagradas Escrituras que é Pai, mas a minha experiência com meu pai era uma experiência de ausência, no começo da minha conversão, eu olhava para Deus, o Pai, como aquele que era o quê? Ausente. Por quê? Porque a minha experiência paterna era uma experiência de ausência. Meu pai, ele sempre quis dar um bom futuro para a gente, para os seus filhos. E graças a Deus, eu acho que ele conseguiu. Acho que ele foi bem sucedido. Porém, houve uma lacuna. Na desculpa de nos dar um futuro, trabalhou mais do que deveria. Porque no fundo, o meu pai amava mais o trabalho. E eu quero te perguntar, onde está o seu coração, então? Aonde você dá o significado das suas coisas? Porque isso é extremamente importante. Porque pessoas maduras sabem discernir prioridades. Não é verdade? E é o que Paulo está dizendo aqui para eles. Pessoas maduras sabem de fato aonde investir o seu tempo. E dentro da espiritualidade cristã, nós investimos o nosso tempo em pessoas. Segundo, só existe harmonia se antes vivermos em fidelidade. Veja o versículo 1 e o versículo 2 do texto que nós lemos. Permaneçam assim firmes no Senhor. Não está aí? Permaneçam assim firmes no Senhor. Verso 2. Vivam em harmonia no Senhor. Só existe harmonia se antes vivermos o quê? Em fidelidade. Olha o que o texto está nos mostrando. Uma das principais causas de desistência da caminhada cristã é o desgaste dos relacionamentos. Você sabia disso? Que pessoas saem da comunidade cristã, largam a fé ou abram mão da fé por causa do desgaste de relacionamentos? Uma das principais causas é o desgaste dentro dos relacionamentos. Segundo, a falta de harmonia ou de unidade compromete o quê? O nosso testemunho. Compromete o nosso testemunho cristão, a falta de harmonia. Tanto que Paulo vai dizer, olha só, vocês precisam resolver esse problema que está tendo aí na igreja de vocês.
Há uma grande dificuldade, vocês precisam. Tanto é verdade que veja o que Paulo diz a Evódia e a Síntique. Ele roga 2 vezes. Paulo está suplicando. E daí eu vou dar o braço a torcer aqui ao presbítero Fábio. Na revista atualizada tá, eu rogo a Síntique e eu rogo a Evódia. Ou eu rogo a Evódia e eu rogo a Síntique. Não está lá? Porque existe uma dupla petição. Paulo está suplicando àqueles 2 irmãos, dizendo o seguinte: olha, eu estou pedindo a vocês que vocês vivam em harmonia, mas vocês só vão conseguir viver em harmonia se vocês exercerem, antes de tudo, fidelidade. E aonde nós vimos isso, ou aonde nós experimentamos essa fidelidade? Quando nós vivemos em fidelidade ao Senhor. Então, por isso que João vai dizer no capítulo 13, dos versos de 34 a 35 do seu evangelho, o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, assim todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus está dizendo aqui que os seus discípulos, que uma marca dos seus discípulos é o amor mútuo. Como que as pessoas sabem que nós somos discípulos de Cristo Jesus? Nós somos discípulos de Cristo Jesus, não por aquilo que nós fazemos, mas porque nós amamos uns aos outros. Não é porque nós evangelizamos ou porque fizemos qualquer outra coisa. Não. A principal marca que Jesus está dizendo no Evangelho de João, dos seus discípulos, é porque você ama a pessoa que está ao seu lado e aquele que é diferente de você. Essa é uma marca. É uma marca que deve nos impulsionar à fidelidade. Tanto que Paulo, nos 2 versículos, no versículo 1, quando ele dá o imperativo, permaneçam firmes, ele diz, permaneçam firmes em quem? No Senhor. Agora perceba, vivam em harmonia em quem? No Senhor. No Senhor. Esse viver em harmonia, ele não está falando, esse viver em harmonia e esse ficar firmes, não tem a ver com aquilo que eu sou, mas é um exercício de fidelidade aonde nós nos submetemos a Cristo Jesus. Então perceba, Paulo está dizendo, olha, o exercício de fidelidade aqui é ao Senhor. Você fique firme no Senhor. Então o seu exercício de fidelidade é ao Senhor. Porque veja, submissão sem fidelidade a Cristo é legalismo. Você se torna um religioso vazio. Agora, num outro lado, Paulo vai dizer, vocês precisam viver em harmonia. E talvez aqui esteja a grande dificuldade. A pergunta é, como nós vivemos em harmonia? Como que eu e você vai viver em harmonia se nós temos pensamentos diferentes, visões de mundos diferentes? Como que a gente vive em harmonia? Paulo vai dizer, você vive em harmonia no Senhor. A harmonia sem submissão a Cristo, ao invés de buscar relacionamentos baseados na verdade do Evangelho, nós vamos buscar relacionamentos baseados em nossas verdades. E aí o que vai acontecer? Nós vamos negociar os nossos princípios e valores. Nós vamos nos tornar indolentes. Por quê? Porque nós vamos se basear naquilo que eu acho e não naquilo que Cristo Jesus nos indicou nas Sagradas Escrituras. Então veja, Paulo está dizendo, vocês devem viver em harmonia. Isso fica evidente em Efésios capítulo 5, versos de 18 a 21. Olha o que Paulo vai dizer. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21.
submetam-se ou sujeitem-se, dependendo da sua tradução. Submetam-se ou sujeitem-se uns aos outros. Aonde? No temor ao Senhor. Sujeitar-se uns aos outros no temor ao Senhor. Se submeter uns aos outros no temor ao Senhor. Isso é tão forte que Paulo depois, a partir do versículo seguinte, ele vai falar sobre a vida em família. Ele vai falar sobre casamento, sobre filhos. Ele vai falar assim, olha, vocês devem viver sujeitando-se uns aos outros no temor a Cristo. Mas como isso? Quais são as prerrogativas desse relacionamento? Verso de número 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que é o nosso relacionamento? Como nós nos relacionamos? De que forma nós fazemos isso? Nós fazemos isso numa linguagem comunitária. E é o que Paulo está dizendo aqui. Terceiro, só existe desenvolvimento quando abrimos espaços para conversas cruciais. Veja o que Paulo vai dizer no verso 3. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Nós não sabemos aqui com quem Paulo está falando. Os estudiosos vão dizer que é algum dos líderes, algum dos presbíteros citados no começo do texto de Filipenses, nos primeiros capítulos de Filipenses. Mas a gente não sabe. Não sabe. Paulo está dizendo para a pessoa que está lendo a carta à comunidade, dizendo o seguinte, olha, eu espero que vocês ajudem, eu espero que você consiga ajudá-las no temor de Cristo Jesus. Agora, perceba uma coisa, que muitas vezes nos escapa. Deixa eu te perguntar, como que era lida essa carta na igreja do primeiro século? Você sabe me dizer? Como que as pessoas liam essa carta na igreja do primeiro século? De maneira pessoal ou pública? Pública. Sabia disso? Estava a igreja reunida, como vocês aqui, o presbítero, o pastor da época, talvez não subia num púlpito como esse, mas ele falava assim, meus irmãos, chegou uma carta do nosso querido e amado apóstolo Paulo, vamos ler. Agora imagine quando chega no capítulo 4 da carta, que lá na carta original não tem capítulo, mas quando chega nessa última parte da carta, nessa última página da carta, Paulo cita de maneira nominal Evódia e Síntique. Você ficaria constrangido se você fosse citado de maneira nominal por um problema que você está causando na igreja? Você se sentiria constrangido? Mas veja só, Paulo não tem dificuldade com isso. Paulo, lógico, tem uma questão ali cultural, as cartas, tá? Mas Paulo ele tem conversas cruciais. Paulo não tem medo de trabalhar a verdade com as pessoas. E ele vai dizer, olha, você precisa ajudar essas pessoas a caminharem na fé. Então você precisa conversar seriamente com elas. Sabe uma coisa que não existe, uma premissa que não existe em uma comunidade cristã? Isso não é da sua conta. Eu sei, na nossa cultura pós-moderna existe o individualismo. O individualismo acabou com a espiritualidade cristã em termos comunitários. Sabe por quê? Porque nós achamos que o pecado que nós cometemos é meu. É meu. E Deus vai me punir, essa é a nossa visão, não bíblica do pecado. O pecado que eu cometo é meu. É meu. Porque afinal de contas, quem cometeu o pecado? Fui eu. Não é isso? Se o pecado que eu cometo é meu, ninguém aqui dessa comunidade tem nada a ver com isso.
não é da conta de ninguém. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, meu irmão e minha irmã, que o seu pecado é da minha conta, sim. Que eu devo me preocupar com a sua vida, sim. Que nós somos parte de um corpo, e nós somos o corpo de Cristo. Então a primeira coisa para você entender é que o seu pecado é da minha conta, porque você é parte do corpo de Cristo. Veja só como isso também é verdade no Antigo Testamento. Veja como isso é verdade no Antigo Testamento. Quando um rei do Antigo Testamento pecava, só o rei sofria? Ou todo o povo sofria? Quando Acã, no Antigo Testamento, ele desobedeceu uma ordem direta de Deus, e ao invés de destruir todos os despólios da guerra, ele ficou com alguns e escondeu debaixo da sua tenda, só ele sofreu? Ou todo o povo sofreu? Quando os 10 espias, diante da terra prometida, negaram a soberania e a grandeza de Deus e a possibilidade de Deus dar a eles aquilo que parecia impossível, só os 10 espias sofreram a punição por não crerem na soberania de Deus na história, ou todo o povo sofreu? O seu pecado é só da sua conta? Não. É da minha conta também. Para minha infelicidade. Para minha infelicidade, o seu pecado é da minha conta, porque me afeta. Então, qual é a minha atitude? A minha atitude é automaticamente cuidar de você. A minha atitude é automaticamente te exortar, te dizer, olha, você precisa mudar a sua vida. E você não deve fazer biquinho. Porque quando alguém chega pra gente e diz o seguinte, olha, meu irmão e minha irmã, você está com um problema, e eu acho melhor, à luz das Sagradas Escrituras, você redirecionar a sua vida. O que você pensa? Seja sincero. Mas por que esse cara está se metendo? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Isso é secularismo e individualismo. Isso não é bíblico. Agora, dentro de uma comunidade cristã, o seu pecado e o seu crescimento afetam o corpo de Cristo. E eu quero que você cresça. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo abre aí, 2 Coríntios capítulo 13, verso 11. Paulo vai dizer no final aos Coríntios. E se você já leu as cartas de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que Paulo trata coisas muito, mas muito sérias com a comunidade de Corinto. Então Paulo vai dizer assim, portanto, aperfeiçoem-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Perceba, procurem aperfeiçoar-se. Se preocupem uns com os outros. E como que eu me preocupo? E como que eu me aperfeiçoo? Eu exorto uma pessoa. O que é exortar? Você não está levando a vida a sério em Cristo Jesus. Você precisa mudar isso. Isso é exortar. Eu vou te ajudar. Porque, olha só, exortar aqui e aperfeiçoar não tem a ver com simplesmente você apontar o dedo e dizer tem um problema. Porque especialistas em apontar o dedo e dizer que tem um problema, a igreja está cheia. Certo? A ideia de exortar aqui é você ajudar a pessoa a sair do problema. A ideia bíblica de exortar alguém é você mentorear a pessoa. Então você percebe que fulano de tal tem um problema em tal área.
Você faz parte do corpo de Cristo. Você se preocupa com Ele. O que você faz? Você olha para essa pessoa e diz: eu vou te ajudar. Eu vou com você até o fim. Eu vou te mostrar biblicamente como você deve viver. Isso é exortar. Não é você apontar o problema, falar mal e sair correndo. Porque muita gente faz isso. Isso é ser fariseu. Não é exortação bíblica. Por último, só existe crescimento quando priorizamos a verdade. E olha o que Paulo diz no versículo 3 à igreja de Filipos. Pois lutaram ao meu lado por causa do evangelho, como Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Quais são as prioridades aqui? Lutaram pela causa do evangelho. Paulo está redirecionando o que é prioridade a uma comunidade cristã. Vocês lutaram pela causa do evangelho. Gente, sabe de uma coisa que acontece na igreja? Não só na igreja, na família, em qualquer outra coisa. Empresa, muitas coisas. Nós perdemos a visão daquilo que é prioridade para coisas secundárias. O que uma igreja deve fazer? Me ajudem, porque eu não sei. Finge que eu não sei. O que uma igreja deve fazer? Não é uma pergunta retórica. Nós não estamos transmitindo o culto. O Juliano depois edita aqui. O que uma igreja deve fazer, gente? Se você dormiu até agora, acorda e me ajuda nessa resposta. O que uma igreja deve fazer? Não, tem gente com mais tempo de igreja do que eu tenho de estudo da palavra. Por favor, o que uma igreja deve fazer? Pregar o evangelho. Viver em missão. Seja sincero, vamos ser sinceros agora. Juliano, você vai editar depois aí, certo, Juliano? Cadê o Juliano? Tá por aí, eu não estou vendo ele aí, tá por aí. Juliano vai editar depois. Pergunta: essa é a nossa prioridade hoje? Nós gastamos tempo com o quê? Com tantas outras coisas que não fazem a menor diferença na vida das pessoas. Deixa eu te dar um exemplo, assim, total disso aqui. Uma vez eu estava liderando um acampamento de jovens. E qual é a prioridade de um acampamento de jovens? Pregar o evangelho para jovens. Por isso que a gente faz acampamento de jovens. Para que jovens cheguem ao acampamento, ouçam do evangelho e se apaixonem por Jesus. Daí nós estamos fazendo um acampamento. E daí, um dia, um abençoado fala assim: pastor, a gente poderia fazer churrasco, né? Eu falava: pô, legal, né? Eu acho que no último dia, né? Sempre bom um churrasco. E daí uma pessoa vira assim e fala assim: viu, mas eu não gosto de linguiça. Daí o outro olha e fala assim: mas churrasco sem linguiça não é churrasco. Mas a pessoa olha e fala assim: mas eu posso não gostar de linguiça? Mas você não pode participar de um churrasco sem linguiça. E daí, gente, começou uma discussão se no acampamento ia ter linguiça ou ia ter churrasco. E as pessoas começaram a perder tempo com aquilo. Ao invés de orar, de buscar a presença de Deus, de orar pelos acampantes, de pensar nos estudos bíblicos. Eu fiquei olhando aquilo e pensei assim: meu Deus do céu. Como nós perdemos tempo com coisa que não é prioridade. Como a gente perde tempo com coisa que não é prioridade. Deus tenha misericórdia de nós. Porque nós nos envolvemos em cada discussão tola. Sabe por que nós nos envolvemos em cada discussão tola?
Por vaidade. Por vaidade. Porque nós não queremos aceitar o quê? Voltando lá no começo. A pessoa que é diferente de mim. Eu não consigo amar a pessoa que não ama, que não gosta de churrasco com linguiça. Como eu não consigo amar essa pessoa, o que eu faço? Eu tento impor a minha vontade a ela. E a gente faz isso numa comunidade cristã. A gente faz isso em casa, a gente faz isso no nosso casamento, a gente faz isso com os nossos filhos. E Paulo está dizendo aqui, reoriente a sua vida através das suas prioridades. Largue o secundário. Deixe o secundário de lado. Porque o evangelho é a nossa prioridade. Então veja, como igreja somos expressão visível do reino de Deus. A igreja da terra deveria ser um reflexo daquilo que é a igreja nos céus. Nós exercemos nosso amor por Deus amando ao nosso próximo. Isso é você ter o evangelho no seu coração. Nós somos parte do reino de Deus, nós somos a expressão visível do reino de Deus, nós amamos a Deus através do amor ao nosso próximo. Primeira carta de João. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, você é mentiroso. Mentiroso. Então você ama a Deus através do amor ao seu próximo. E nós somos formadores de discípulos de Cristo Jesus. Ou seja, nós pregamos o quê? O Evangelho. Primeira convicção, verdade que Paulo reorienta a igreja. Segunda, nossos nomes estão no livro da vida. Paulo vai lembrar, olha, vocês precisam lembrar disso. A causa de vocês é o Evangelho. Segunda coisa, seu nome está escrito no livro da vida. Isso nos dá o quê? 3 coisas. Primeiro, destino. Nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas não somos daqui. Somos peregrinos. Segundo, segurança. Nós somos seguros em Cristo Jesus. Deus nos salvou em Cristo Jesus pelo seu amor e nós estamos seguros nele. Nosso nome está escrito no livro da vida. Terceiro, graça. Não é porque você merece. Tanto é verdade que Jesus ele vai dizer o seguinte no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 20. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Por isso que você se alegra. Então, para a gente finalizar, deixa eu te dar 3 possibilidades aqui. Ou melhor, deixa eu fazer 3 perguntas para você pensar. Você se vê como uma ameaça à unidade da igreja? Família? Ou círculos de amigos? Você se vê como uma ameaça à unidade da igreja? Você se vê como uma ameaça à sua família? Você se vê uma ameaça? Se você não se vê como uma ameaça, você deveria se ver como uma ameaça. Você deveria. Porque nós lemos aqui que pessoas santas, como Evode e Sintique, se tornaram uma ameaça à unidade da igreja de Filipos. Então você deveria se ver como uma ameaça. Lembra-se? Maturidade é o quê? É você saber que você ainda não chegou lá. Se veja como uma ameaça. Segundo, você pediria ajuda quando você estiver no meio de um conflito com algum irmão? Você iria pedir ajuda? Então peça ajuda. Peça ajuda, porque você não consegue sozinho, às vezes, se livrar desse conflito. Sabe por quê?
porque você é vaidoso demais. Então peça ajuda. Peça ajuda. E por último, você está preparado para ajudar outros? Você está preparado para quando alguém te pedir ajuda, você falar assim, não, vou te ajudar aqui, vou te exortar e vou caminhar com você até Cristo Jesus. Você está preparado? Olha, porque se você não estiver preparado, eu acho bom você se preparar. Acho bom. Quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça e pense em tudo que eu falei nessa manhã para você, para que você possa ganhar discernimento espiritual em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor aplique essas verdades que nós estudamos nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome. Verdades eternas, verdades, ó Deus, que muitas vezes nos desafiam a sermos diferentes do que somos. Pai, nos ajuda nisso, derrama da Tua graça e da Tua misericórdia. Faz em nós, ó Deus, trabalha em nosso coração. O Senhor conhece todas as lacunas que existem dentro de nós, ó Pai. Eu quero te pedir que o Senhor renove a nossa esperança em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar e ganhar a bênção? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Louvado seja o Teu nome. Fala ao nosso coração no decorrer do dia. Nos lembra da Tua palavra. É o que nós te pedimos. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.